Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maurício Quieco, criador do programa Alavancar. Novamente estou aqui para poder compartilhar algumas técnicas, experiências e conteúdos que podem ser muito úteis na rotina dos empreendedores, empresários e profissionais da gestão e consultoria empresarial. O tema de hoje é um tema muito sugestivo e propício ao momento que nós estamos vivendo. Como calcular a sobrevivência de um negócio em meio à crise? Como que a gente pode chegar em um número ou em uma ideia, ou até mesmo chegar numa decisão positiva ou negativa sobre o negócio que a gente tem ou o negócio que a gente administra. Essa é uma temática muito complexa e quando a gente coloca isso num período diferente do que a gente está vivendo, que é o período da pandemia, a gente pode considerar diversos fatores, né, N variáveis que podem ser ali matematicamente cruzadas, estatisticamente analisadas, e isso, claro, num ambiente normal, que não é o que nós estamos vivendo, a gente tem várias e várias ofertas, ferramentas, algoritmos que nos ajudam a compreender essa viabilidade, essa positividade empresarial. Porém, quando a gente se vê em meio a uma pandemia, uma situação drástica, ao ponto de não termos um histórico recente que nos respalde, né? Um histórico recente que nos diga, olha, aconteceu dessa forma, então dá para seguir assim. O que a gente está vivendo agora é diferente de tudo que já foi vivido nessa era, especialmente nos últimos 100 anos, se a gente assim pode dizer. A última situação tão grave, tão drástica, foi vivida lá na década de 20 do século passado, do milênio passado. Então não há um rastro, a gente não tem como estabelecer uma comparação com o que já aconteceu. Até porque nós vivemos uma era totalmente distinta, né, com uma tecnologia extremamente desenvolvida, evoluída, se comparada até a 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então as condições que nós temos, elas nos trazem para um ambiente totalmente desconhecido. Mas vamos tentar entender e compartilhar com todos algumas formas de nós podermos pensar a sobrevivência empresarial e a capacidade de manutenção dos nossos negócios, ou até mesmo de expansão para algumas áreas. Uma coisa que eu sempre comento com parceiros de trabalho, com alunos do programa Alavancar, né, consultores do Brasil e de todo mundo, eu já passei profissionalmente por algumas crises, imagino que você que está aí do outro lado também já deve ter vivenciado algumas crises. Claro que nenhuma delas foi tão profunda quanto a que a gente está vivendo agora, não só pelo momento, mas também pela perspectiva de recuperação. Mas se a gente compreender o mercado como uma verdadeira balança, e é assim que a gente deve compreender o mercado é uma verdadeira balança. Não importa qual é a crise que apareça e que se apresente, a gente sempre vai ter nessa balança uma situação onde o dinheiro não está sendo rasgado. Então, todos que estão aí do outro lado têm que compreender isso de uma maneira muito intensa, muito profunda. O dinheiro não está sendo rasgado. A economia não afunda e ela não vai derretendo, como a gente chama, porque alguém está pegando dinheiro e pondo fogo nele. Não é assim que funciona. Esse mercado é uma grande balança. O capital, num momento como esse, ele está sendo concentrado na mão de alguns, né, de poucos, na verdade, que são grandes instituições, bancos, grandes operadores das bolsas de ações do mundo inteiro, seguram esse grande capital que faz o mercado mundial girar e essa balança ela vai ficando desproporcional. Então a ponta ofertante, né, que é uma ponta de negócios, é uma ponta de serviços, é uma ponta de indústria, essa ponta vai ficando descapitalizada daquele fluxo financeiro que continuamente gira pelas bolsas e pela troca desse dinheiro pelo mundo inteiro. Isto posto, a gente compreendendo que essa balança acontece dessa forma, a gente pode começar a pensar em algumas formas de poder entender em números se o nosso negócio, se aquele negócio que eu tenho, que eu administro, ou até que eu pretendia abrir, se esse negócio sobrevive, se ele é viável, que decisão eu tomo. A decisão empresarial, especialmente num país como o Brasil, é um fator muito preocupante, porque decidir é algo muito crítico para qualquer pessoa e, claro, para as empresas. Só que no Brasil a gente acaba não tendo, muitas pessoas culpam o empresário brasileiro por não ser um pensador das empresas, ser apenas um executor que não toma decisões muito pensadas. Eu viajo o mundo inteiro, já rodei aí por mais de 50 países do mundo e ouço isso muito, né? O brasileiro é um profissional show de bola, ele é um burro de carga, trabalha mesmo. Mas na parte pensante empresarial, talvez ele não se dedica tanto. Eu discordo um pouco dessas afirmações que são feitas mundo afora. Por quê? Porque eu também sou empresário brasileiro, também sou empreendedor brasileiro,
além de ser consultor, tenho meus negócios particulares, tenho alguns empreendimentos, e eu divido com todos vocês, como consultor e empresário, que não é a incapacidade de pensar o negócio. Na verdade, no Brasil, nós estamos em meio a uma burocracia ainda tão intensa e pesada que os empreendedores ou gestores, eles se veem obrigados a passar uma grande parte do seu tempo se dedicando a questões burocráticas que nem precisariam existir, como em muitos países já não existem, né? Em muitos países você já tem toda uma estrutura de autenticações e de registros empresariais e de protocolos financeiros que já acontece de uma maneira muito mais moderna, menos burocrática, né? Tributação, registros fiscais e a gestão do dia a dia fica muito mais facilitada. No Brasil, não. No Brasil, a gente ainda tem muito corpo a corpo, muita atividade operacional para que uma empresa possa provar tudo que ela faz de A a Z. E isso acaba tirando tempo pensante e acumulando tempo operacional para o empresariado. Então a gente precisa ter isso muito claro. Então decidir no Brasil é muito difícil. Tomar uma decisão não é uma tarefa fácil aqui, justamente por motivos como esses, né? A gente é obrigado a passar uma grande parte do nosso tempo empreendedor resolvendo burocracia. Saindo dessa explicação e tomando um rumo que pode ajudar cada um de vocês a construir esse cálculo, vamos compreender o seguinte, eu vou colocar num quadro aqui do lado agora diversas variáveis, informações, dados, que normalmente são considerados para que a gente tome uma decisão empresarial de qualidade. Então vou comentar alguns deles, mas você vai ver do lado vários escritos. Então eu posso considerar, por exemplo, as tendências do mercado que eu estou, mercadológicas de fato, né, tendências de consumo e tudo mais, perfil e hábito do consumidor, situação econômica, financeira e monetária do país, taxa de juro, quadro que eu tenho de pessoas e talentos, RH, capacidade desse quadro de gerar competências, habilidades e valores, médias de estoque, layout de uma empresa, a percepção de valor que o cliente dá para o meu negócio. Então você tem várias informações que no dia a dia, eu trabalho com isso, trabalho com pesquisa mercadológica, plano de mercado e planejamento estratégico de alta complexidade, a gente pega diversas informações para compor uma decisão muito saudável, né? Muito assertiva. Então, várias dessas informações a gente acaba usando no dia a dia. Maurício, mas olha só, a gente está em meio a uma pandemia, uma situação totalmente desconhecida para todos nós, e eu tenho um pequeno negócio, eu tenho um médio negócio, então eu sou um empreendedor único, né, independente, um profissional liberal. Essas informações e essas variáveis talvez não façam sentido para o meu negócio e também não façam sentido para o momento que nós estamos vivendo. Você concorda com isso, Maurício? Claro que concordo, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo e estou fazendo toda essa explicação, divulgando todas essas informações para vocês compreenderem o contexto em que a gente se encontra. Então eu também concordo, sim. Então a gente sai um pouco dessa complexidade decisória de cálculo e a gente se coloca numa situação muito mais objetiva. Então a pandemia, o coronavírus, trouxe para a gente, e eu falo isso porque eu tenho aplicado isso para diversos negócios, em meio a essa pandemia, diversas empresas que me pedem soluções e eu vou devolvendo para elas cálculos e números, a gente basicamente elimina diversas variáveis dessas e deixa apenas duas. Então, nesse momento, Maurício, você está dizendo que a gente precisa se concentrar em dois pilares principais para tomar uma decisão, para saber se o negócio é viável ou não? Sim. Vamos a elas. Primeira, financeiro. Estou colocando aí do lado quais são os itens básicos que a gente deve analisar para tomar a nossa decisão sobre o ponto de vista financeiro, que é um dos pilares. Eu falei que a gente tem dois. Então vamos pensar nesse financeiro. Basicamente, a gente tira todas aquelas variáveis mais complexas que eu falei antes e a gente vai se concentrar em pequenos itens, quase que fisiológicos para a empresa. Quanto dinheiro eu tenho? Quanto dinheiro eu já não tenho? Se eu não tenho dinheiro, quanto eu estou devendo? Se eu tenho dinheiro, por quanto tempo esse dinheiro ainda é capaz de suportar meu negócio? Esse entendimento, ele não precisa de um profissional altamente habilitado, ele não precisa de um consultor financeiro, ele só precisa de você, olhando para a tua carteira, para o teu colchão, que talvez você guarde um dinheiro embaixo dele, e para a tua conta corrente. Então, a partir do momento que você olhar para esse lado financeiro em meio à pandemia, olhe exatamente para isso. Quanto que eu tenho de dinheiro e quanto esse dinheiro me permite suportar o negócio ainda, quanto eu não tenho mais de dinheiro e até que ponto eu consigo suportar buscando crédito de alguém, ou se eu já cheguei de fato num ponto de derretimento
financeiro, onde eu não tenho mais alternativa, eu não tenho mais como pagar, não tenho mais como buscar crédito e não tenho mais como manter o negócio com as condições mínimas ativas. Então, essa é uma primeira perspectiva da nossa análise. Olhe para esse dinheiro, faça essa conta. Tenho, não tenho? Se não tenho, até quanto aguento? E se tenho, por quanto tempo consigo manter o negócio? Pilar 1, financeiro. Pilar 2, mercado. E da mesma forma que esse pilar financeiro que a gente acabou de falar, a gente tem que olhar de uma maneira muito objetiva, né? Basicamente, quanto de dinheiro eu tenho para suportar o negócio. Aqui no lado mercadológico, no lado de mercado, a gente também tem que ter uma visão prática, muito clara. E aqui eu vou dividir com vocês, numa tabelinha que vai aparecer aí do lado, quais são as informações que neste momento mais fazem sentido que eu tenha em mãos e caso eu não tenha fácil, eu vou precisar buscar. Aí eu vou usar as ferramentas tecnológicas que a gente tem para fazer alguns levantamentos, algumas pesquisas e conseguir chegar num consenso. E daqui a pouco eu vou dizer o que a gente vai fazer com essas informações. Mas vamos lá, continuando falando aqui das informações de mercado. Pilar 1, financeiro, pilar 2, mercado. Que informações são importantes que eu compreenda para fazer um cruzamento entre esses pilares, né? Para pegar as informações financeiras e de mercado e ver se tudo isso faz sentido para o meu negócio continuar e sobreviver. Dessas de mercado, vou citar alguns itens. E é claro que no balão eu vou colocar alguns a mais que você pode percebê-los no dia a dia. Então vamos lá. Qual é a condição ou a situação daquele meu público-alvo habitual em meio à crise? Então, aquele meu público-alvo habitual, aquela persona, né, aquele tipo de cliente que habitualmente estava frequentando o meu negócio, qual é a situação dele? Né? Qual é a característica que esse público tinha e provavelmente em que situação esse público está? Maurício, eu de fato tenho um conhecimento bem legal da minha clientela, do meu público, e dá para eu estabelecer sim. Eles estão numa situação assim assado, muitos deles ainda têm renda, então tem uma possibilidade de voltar a comprar e tal, de boa. Ou então você tem um conhecimento que possa chegar ao ponto de dizer, não, meu público ele foi para o ralo porque ele estava numa situação que era crítica, talvez tanto quanto a minha, e é um público que está à mercê do endividamento financeiro. Então, essas informações, se você tiver acesso a elas já pela tua rotina, pelo teu dia a dia, pelo teu conhecimento com esse público, maravilha. Se você não tiver, você vai ter que pesquisar, vai ter que arregaçar as mangas e ir atrás dessa informação. E aí você vai usar as plataformas digitais que você puder. Você vai usar teu Face, vai usar teu Insta, vai usar o Google Docs na seção formulários e tentar pegar o cadastro desses clientes e disparar alguns questionamentos para eles, para compreender qual é essa situação hoje, como você pensa para os próximos 3, 4 meses, como será a sua atividade, se você já tem alguma perspectiva financeira em relação ao teu trabalho e tal. Então você vai ter que buscar essa informação da tua clientela. Então, seção clientes, primeiro item que a gente tem que buscar algumas informações. Qual é a condição desse teu cliente habitual e a perspectiva dele, ok? Vamos para um outro grupo, concorrência. Qual é a tua concorrência principal em meio a toda essa situação e, claro, antes da pandemia? Como essa concorrência está? O que ela está fazendo? De que forma ela está driblando isso ou se ela não consegue driblar? Analisar essa concorrência lá pelo site deles ou então por outras plataformas que eles podem estar utilizando para poder fazer a comercialização dos produtos, analisar essa concorrência. E você não precisa analisar toda a concorrência, dependendo do teu negócio. Seleciona aí um público-alvo, um grupo de aproximadamente 5 a 7 concorrentes principais que acabam interferindo no teu dia a dia, no teu negócio, e compreende o que está acontecendo com eles. Tenta identificar, né? Tenta visualizar ali pelas plataformas digitais que eles têm, ou até mesmo se você tiver contato com algum desse concorrente, que seja uma pessoa próxima de você, troca essa informação para buscar o quê? Esse concorrente, ele está na mesma condição que a minha? Ele está pior que eu ou ele está melhor que eu? Quando você chegar nessa análise e mergulhar um pouco nessas informações, e isso acontece de uma maneira muito breve, né? Esse tipo de análise, por exemplo, a gente consegue fazer numa manhã ou então num dia, que você dispensa aí o seu tempo, um sábado, um domingo, colhendo informações virtuais para compreender. E em cada situação em que esse concorrente tiver, você, claro, vai se colocar numa posição diferente, né? Ou você vai vislumbrar algum insight, alguma ideia que você possa aplicar, ou você vai perceber que, de fato, o setor em que você está não tem muita reação, ou até você vai perceber que estão numa sintonia, né? Estão ali numa situação muito parecida. Então essa é a segunda perspectiva dessa área mercado que a gente analisa. Primeiro falamos de clientes, depois falamos de concorrentes. E um terceiro e último que eu colocaria nessa parte de mercado é: qual é a condição do setor em que eu estou?
falei dos clientes, falei dos concorrentes, agora vamos entender esse setor. Claro que de uma maneira o mais objetiva e clara possível, buscando informações nesse momento, claro, na internet, informações públicas, secundárias. Maurício, nesse momento tem muita informação sendo gerada? Tem, demais. Para as várias áreas e ramos de atuação, eu tenho conseguido encontrar informações muito avançadas, muito precisas, que acabam nos ajudando no dia a dia a entender esse panorama e essa perspectiva. Então entenda o que está acontecendo com o seu setor. Se você tem a proximidade com alguma associação comercial, se você tem afinidade com algum sindicato, com alguma instituição de fomento, como o Sebrae e outras tantas, o Sebrae, por exemplo, no Brasil todo, tem disponibilizado boletins mercadológicos de vários setores. E isso está acontecendo de uma maneira muito intensa em vários estados do Brasil. Provavelmente o seu vai ter lá uma base, o que está acontecendo com o meu setor. E essas três informações, clientes, concorrente e os dados gerais do seu setor, acabam complementando esse grupo mercado. Então, se vocês pararem para pensar, a gente tem informações financeiras e informações de mercado. Maurício, eu vou conseguir várias dessas informações. Eu vou conseguir diversas informações financeiras, vou conseguir estabelecer esse conhecimento e também vou ali me dedicar por uma semana, 2 semanas nessas informações de mercado que você comenta e que foram assinaladas aí num quadro acima. Quando eu tiver essas informações, o que eu vou fazer com elas? Né? Como é que eu transformo essa informação em número, em algo que eu possa decidir? Aí, nesse ponto, eu posso te ajudar. Eu sou criador de metodologias e ferramentas. E calma, eu não estou aqui para te vender nada, fica tranquilo. Dentro de todos os meus programas de trabalho, metodologias de gestão empresarial, de consultoria, eu tenho um produto chamado SWOT 8Q. É uma máquina, é uma ferramenta em Excel, é muito poderosa e ao mesmo tempo simples, que quando você conhece e mergulha nela, você pode jogar todas essas informações lá dentro, criando, claro, algumas ponderações, algumas classificações, que a ferramenta é autoexplicativa, ela vai te ensinando, e a própria ferramenta calcula para você, de 0 a 100%, qual é a viabilidade do seu negócio nesse momento. Isso é show! Então você pega as informações financeiras, as informações de mercado, joga na SWOT 8Q e ela vai devolver para você vários números. Vai dizer, ó, seu negócio ele está tantos por cento positivo ou estratégico neste momento. Vale a pena continuar, ou não vale a pena continuar. Ou você precisa avançar tanto. Então, uma ferramenta que vai te dar números que vão revelar e expressar todas essas informações. E com esse número, você pode tomar uma decisão mais assertiva. Como que você pode acessar isso de maneira gratuita? De tempos em tempos, eu abro algumas poucas janelas e ofereço um curso gratuito que reúne todas as minhas metodologias. Então é como se fosse uma versão resumida de diversos métodos de trabalho que eu tenho e eu coloco tudo isso num pocket, né, num produto gratuito e ofereço uma vez por mês, 2 no máximo, são algumas janelas. Como que você faz para se inscrever ou para fazer uma pré-inscrição no caso? Vou colocar um link aqui em cima, que é o Programa Alavancar /cursos gratuitos. Ou então você entra no link que está embaixo, programaalavancar.com, lá vai ter uma seção de cursos. Você procura curso gratuito. Quando você clicar nessa aba, vai aparecer lá uma página, né? Cursos gratuitos, por que eu ofereço curso gratuito? E tem um balãozinho lá. Faça aqui o seu cadastro, deixe o seu cadastro com a gente. Você se cadastra lá e quando eu abrir a janela dos cursos gratuitos, você vai receber um link de inscrição para quando a janela do curso for aberta e vai poder receber isso com até 24 horas antes das outras pessoas que pretendem fazer o curso gratuito. Então, nesse curso gratuito, você vai ter 5 passos de conhecimento técnico que vão te ajudar a repensar, a calcular e a tomar uma decisão para o seu negócio. Pesquisa de mercado, então eu vou ensinar você a fazer esses levantamentos todos que eu comentei aqui, a SWOT 8Q, onde você vai cruzar tudo, planejamento estratégico, para você organizar as ações para essa retomada, prospecção de clientes e marketing digital. Então, num produto só, você vai poder acessar todas essas ferramentas, não apenas o conteúdo, não apenas a videoaula, mas também ferramentas, Word, Excel, PowerPoint, para você aplicar, calcular e poder tomar uma melhor decisão. Contem comigo hoje e sempre, cadastrem-se nessa pré-inscrição para o curso gratuito e em breve você vai ter um acesso prévio para poder utilizar todas as ferramentas que eu disponibilizo. Meu nome é Maurício Queco, eu sou criador do programa Alavancar. Espero vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!